Falar agora ao vivo com a Mayara Correia. Ela está com uma psicóloga e vai ajudar a gente a entender, primeiramente as mulheres, claro, os primeiros sinais, Mayara, de que as mulheres têm que procurar ajuda para acabar de vez com esse ciclo. O que a mulher deve olhar com atenção. Boa tarde para você, Mayara. Oi, Tiago. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Vou falar sobre esses sinais que podem ser identificados pela mulher, pela vítima, mas também por quem está perto dela, pelos amigos, pelos parentes, todos podem denunciar os casos de violência. Pode ser para a Polícia Militar ou então para o 180, que é uma rede de proteção à mulher. Sobre esse assunto, vou conversar ao vivo com a Ariane Toubia, ela que é psicóloga. Está acostumada, infelizmente, a ouvir esses relatos, esses casos. Ariane, como que a mulher pode identificar o início desse ciclo de violência? A gente viu na reportagem agora, o delegado explicando que às vezes leva até 10 anos do início desse ciclo até ela tomar coragem para fazer a denúncia. Bom, Mayara, é importante deixar claro e tentar identificar o início desse ciclo com comportamentos como, por exemplo, excesso de controle, intimidação, ameaças, perseguições, controle dos passos mesmo dessa mulher. Tudo isso é importante identificar porque inicialmente pode ser confundido com cuidado, com zelo, com proteção. Então é importante identificar esses comportamentos que vão se tornando um comportamento obsessivo e que infelizmente pode ter o feminicídio como o final desse ciclo, como o final do ato desse ciclo todo de controle, de abuso físico, psicológico, afetivo, que pode, infelizmente, desencadear toda essa situação catastrófica. Quando o homem normalmente pode ficar na porta do trabalho, fica acompanhando, não quer que a mulher ande de transporte, pegue carona com alguém, só quer que ele leve, né, para os locais, acompanha pelo celular, tudo isso as pessoas que estão em volta podem perceber que são sinais bem claros, né? Exatamente. Então, identificar esses comportamentos que começam a se tornar abusivos, começam a se tornar sufocantes, é importante que quem esteja ao redor dessa mulher, dessa possível vítima, que identifique e que sinalize esses comportamentos e que deixem discriminados não como um comportamento de proteção, não como um comportamento de amor, mas como um comportamento que de fato está sufocando, está privando a mulher de ter a sua liberdade de ir e vir. Quando nós falamos em violência doméstica, a primeira coisa que vem na nossa mente é a violência física, mas não é só essa violência que as mulheres sofrem. Sim, as mulheres sofrem violência nas áreas afetivas, nas áreas psicológicas e, claro, na violência sexual, como, por exemplo, forçar a mulher a ter situações de sexo em momento inapropriado, inadequado, forçar o sexo ou forçar, por exemplo, um possível aborto ou tentar controlar quando essa mulher pode ou não engravidar, também são sinais importantíssimos de violência sexual, de abuso por parte desse agressor. Falando agora sobre o feminicídio, que é o fim desse ciclo aí de violência. Como que a família tem que agir depois de uma tragédia dessa? Não se sentir culpado por não ter conseguido ajudar? Como que tem que conseguir seguir a vida? Bom, de fato é muito importante não se sentir culpado por isso, porque a culpa pode paralisar e com isso impedir que essas famílias, né, que essas pessoas que ficaram pós esse trauma consigam seguir a vida. Então tentar se livrar de culpa para não se paralisar e entender que infelizmente é um tipo de situação que não é esquecido, né? Você infelizmente vai lembrar disso para sempre, mas com ajuda especializada, com apoio profissional, é possível superar um possível transtorno de estresse pós-traumático, é possível evitar prejuízos como transtornos mentais, depressão, ansiedade, transtornos do desenvolvimento. É possível conseguir evitar que os prejuízos se perdurem por muito mais tempo e que essas pessoas tenham minimamente uma vida com qualidade. No caso das crianças, rapidamente, queria que a senhora explicasse para nós esse acompanhamento que deve ser feito. Esse acompanhamento que deve ser feito precisa ter uma ajuda por parte de psicólogos,
psiquiatras, uma equipe multidisciplinar. Infelizmente, o Estado não oferece esse suporte, mas é importante que a gente procure esse suporte, que a gente procure conversar com as pessoas, que por mais que gere vergonha, mas falar sobre isso com as pessoas, porque muitas vezes aumentar a rede de apoio também pode ser um caminho para começar a se cuidar e se tratar depois desse trauma todo. Ariane, muito obrigada pelas informações. Parabéns pelo seu trabalho aí com as mulheres que acabam sendo vítimas. E rapidamente, Tiago, existe também um treinamento para funcionários de bares, restaurantes. Quando a mulher quiser denunciar, não sabe como fazer isso, ela pode fazer esse gesto, ó. Abre a palma da mão, fecha o dedão e fecha depois a mão. Essas pessoas já vão perceber que ela é vítima de violência, então abre, fecha o dedão, fecha a mão e aí sim vão chamar a polícia para tentar ajudar essa mulher. Volto com você. Muito obrigado. Mayara Correia, pelas dicas, como as mulheres podem começar a observar esses sinais, né?